Se você vier para Curitiba, você vai passar mais frio do que se você for pro Alasca. E não, eu não tô exagerando, eu vou explicar por que nesse vídeo. Seguinte, nas últimas semanas aqui em Curitiba fez um frio do odianho, né, como dizem por aqui, mínima de 1, 2, 3 graus, sensação térmica de -4. Loucura, assim, sabe? A gente passou aqui no nosso Curitibanos umas 2 semanas, sem brincadeira, sem ver a luz do sol. Tá ligado? Já ouviu falar aquela história que, tipo, as pessoas na Europa, em Londres, são muito depressivas porque não tem luz do sol? Eu acho que eu já vi em algum lugar que Curitiba tem menos dias de sol ainda, tá ligado? Foi tensa a situação. Essa semana que saiu um solzinho, vocês estão até vendo aí no vídeo um solzinho maroto, mas assim, tamo no inverno, tamo no bem gelado. E cara, de verdade, se você vier pra cá, você vai passar mais frio do que se você for pro Alasca, do que se você for pra Patagônia, do que se você for pra Europa num inverno lá, tá ligado? E tipo assim, por que isso acontece? Não é por causa da temperatura, obviamente. Aqui em Curitiba não neva, não faz temperaturas negativas com tanta facilidade, igual nesses lugares que eu falei, né? Até saíram uns memezinhos ali, umas semanas atrás, que em Curitiba estava realmente mais frio em temperatura, né, em graus Celsius, do que no Alasca. Mas assim, é porque lá é verão, né, então nada a ver. Esses lugares chegam a -20, -30 graus. Mas o lance da gente passar mais frio aqui é porque Curitiba e o Brasil como um todo, na verdade, toda a região sul, até São Paulo, que faz um frio considerável, né, não é preparada, a gente não tem nenhum preparo para lidar com frio extremo, tá ligado? A gente não tem preparo arquitetônico, a gente não tem preparo de infraestrutura para lidar com baixas temperaturas, para lidar com correntes de ar gelada, para lidar com semanas sem sol. A gente simplesmente não tem essa infraestrutura, essa capacidade, esse jeito de viver incorporado às nossas cidades, ao nosso cotidiano, ao nosso trabalho. E por isso a gente passa muito mais frio. Até viralizou recentemente um TikTok, um Reels, de uma menina da Rússia, se eu não me engano, que ela falava isso, que ela veio morar no Brasil, que acho que o namorado, o marido dela é brasileiro, e ela falou que ela passa muito mais frio aqui do que ela passava frio na Rússia, né? Porque aqui dentro de casa, basicamente, você tem que ficar agasalhado, você tem que ficar com mantinha, com cobertor, né, e tudo mais. E acho que é ali que o pessoal começou a comentar sobre isso, que é bizarro, né? Como a gente passa muito mais frio. E por que isso acontece? Eu vou trazer algumas perspectivas aqui do mundo da arquitetura, que é a minha área, para a gente dar alguns exemplos do que deveria acontecer e não rola, principalmente em Curitiba e na região sul do Brasil. Antes de mais nada, por favor, curta esse vídeo, comente e compartilhe com alguma pessoa que já comentou sobre esse negócio de que a gente passa muito frio aqui e por que Curitiba, o sul do Brasil, é tão gelado, né? Eu pensei em fazer esse assunto não só porque tá frio, porque eu vi esse TikTok, esse vídeo da menina, mas porque um amigo meu também, o Thiago, do canal Cala a Boca Thiago, falou um dia que eu tava lá na casa dele, falou que ele queria espancar todos os arquitetos de Curitiba, né? Porque a casa dele era muito gelada, sabe? Porque eles ficavam lá passando frio, se tremendo, e parece que cada andar que eles subiam, que a casa dele tem 2 andares mais um ático, ficava pior ainda, sabe? E daí a gente foi analisando, foi conversando, e basicamente isso acontece porque as nossas casas aqui, elas não foram feitas pensando que vai ter esse dia de frio extremo. Porque se a gente for para países que realmente faz muito frio, tem toda uma estrutura de calefação, que é um aquecimento interno da casa através de água quente, de duto de água quente que vai esquentando equipamentos que aquecem a casa, tem lareira, tem aquecedores a gás, tem aquecedores elétricos já na construção, já na infraestrutura da casa, sabe? E mesmo você fala assim, mas é muito caro, às vezes não faz frio o ano todo, mas faz frio, segundo o site Progeti, que é um site, se eu não me engano, da Universidade da UFSC, se eu não me engano, da Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, ela indica vários dados bioclimáticos de várias cidades para projeto arquitetônico. E em Curitiba tem o dado que em mais de 70% do ano a gente sente desconforto por frio.
Então devia ter no nosso cotidiano esses equipamentos também, sabe? Aquecedores, lareiras, calefação. Só que isso não acontece porque a gente tem essa cultura do país tropical, a cultura e a economia de um país tropical, em que a maior parte do Brasil não tem essa infraestrutura, não precisa, e acaba que respinga um pouco na gente. E também porque os nossos verões são muito quentes, né? Aqui chega aos 30 graus, passa dos 30 graus, então fica naquele misto ali de uma arquitetura que ela tem que ser bem ventilada, tem que ser tropical, ela tem que entrar vento e não sei o que, ela tem que ser fresca, materiais frescos, mas também quando chega o inverno não dá conta, né? E daí quem mais sofre com isso, obviamente, quem tem mora em lugares com menor infraestrutura, né? Tem condição de ter um aquecedor, uma lareira, mas na real que todo mundo sofre com isso. E o que esse site, inclusive, ele dá algumas estratégias para a gente lidar com o frio extremo aqui em Curitiba, né, com esse perfil bioclimático que a gente tem. E uma das estratégias é você garantir o maior período possível de insolação dentro da casa, né? Então isso basicamente se reflete em você ter grandes janelas, grandes planos de vidro e posicionados de maneira estratégica para receber um sol da manhã, né? Que o sol nasce, já começa a esquentar um quarto, uma sala, um escritório, né? E à medida que o sol vai se pondo, esse lugar já está aquecido, né? E além disso, além dele estar aquecido já pela luz do sol diretamente através do vidro ali nas janelas, o material, as paredes, o forro, o teto, o telhado, o piso dessa edificação tem essa diretriz também de ser materiais que absorvam calor. E tem o que a gente chama de transmitância térmica, tem uma transmitância térmica baixa. O que significa o seguinte, que o material, o piso, a parede, vai receber esse calor do solzinho gostoso que bateu de manhã e ele vai demorar, ele vai se delongar para soltar esse calor aos poucos no ambiente. Então, tipo, o quarto aquece o dia todo, por exemplo, e à noite, quando você vai dormir, quando você vai deitar, quando você vai para a sala ver um filme, esse material ele está soltando devagarinho esse calor que ele reteve durante o dia, tá ligado? É isso que precisa fazer, mais ainda do que ter um aquecedor, do que ter um ar-condicionado frio e calor, tá ligado? Ar quente, ar frio, do que ter lareira, porque isso realmente às vezes é um equipamento que talvez ultrapasse um pouquinho a nossa condição térmica, né, o nosso perfil climático em temperatura, e não fica muito viável financeiramente também, e talvez pensar mais nesse negócio de como que eu posso insolar mais minha casa, sabe? Fazer uma parede às vezes um pouquinho mais grossa ali que vai reter mais temperatura, mais calor, sabe? E a gente simplesmente não tem essa cultura popularizada dessas estratégias bioclimáticas. Tipo assim, eu sei que é mais caro uma janela maior, eu sei que é mais caro uma parede mais grossa, mas às vezes você economiza no final de tudo, gastando menos com eletricidade, com gás, alguma coisa ou com trocentas cobertas e ainda não se sentir aquecido, né, quando tiver o frio brabo, né? E tipo assim, às vezes nos lugares frios que tipo, não dá pra ter janela grande, é muito caro, não sei o que. Então pensar realmente num isolamento térmico, né? Colocar talvez materiais, né, revestimentos que isolem a tua casa, né? Então, tipo, você entrou lá, se aqueceu, tem um aquecedor, tem um ar-condicionado, você vai tentando reter isso, você vai tentando transformar isso em mais calor, quase que foi uma geladeira reversa, tá ligado? E é por isso, basicamente, no fim de tudo, que é porque a gente sente tanto frio aqui em Curitiba, na região sul do Brasil, porque nós não estamos preparados arquitetonicamente, construtivamente, para lidar com isso, né? Nossas construções, a gente não tem uma cultura do frio na construção civil. Só quem tem isso é quem tem muito dinheiro, já tem uma casa muito bem equipada, que tem um projeto, paga um engenheiro, paga um arquiteto, paga profissionais, paga analistas, tudo, para fazer a casa melhor possível, para aproveitar essas dinâmicas, né? Mas o resto ali para a população não tem. Não tem gás barato para aquecedor, não tem aquecedor a gás barato também. Enfim, é por isso que a gente tem que usar blusa dentro de casa, usar mantinha, casaco e pedir um Deus nos acuda. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, só um breve comentário sobre o frio em Curitiba.
fez temperaturas geladas, fez frio, e é por isso basicamente que a gente sente tanto frio dentro de casa e até mais do que a gente for pra Europa, Alasca, Patagônia e sei lá mais aonde. Fechou? Tamo junto, a gente se vê em breve. É nóis.